Segundo, vamos avançar para o texto. Você está em Mateus 24. Certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário sim que aconteça, mas ainda não é o fim. O versículo 5 e o versículo 6 de Mateus, ele fala de um período que essas coisas são necessárias acontecer, mas ainda não é o fim. Por quê? Esses sinais, o surgimento desses falsos cristos, que começou para valer na década de 40, década de 30, 40, começaram a nascer esses falsos cristos, começaram a proliferar, como um mato. E nós temos um período também de grandes guerras. Então essas grandes guerras e esses falsos cristos ainda são sinais que apontam a volta de Jesus, mas Jesus disse no versículo 6, não vos assusteis, porque é necessário que essas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Ele fecha um período, ele fecha um ciclo com um comentário. Até aqui ainda não é o fim. E o que são essas guerras e rumores de guerras? Na época de Jesus, quando ele falou isso, já havia guerras. O Império Romano estava em expansão, no seu auge. No mundo sempre houve guerra. Desde que Caim matou Abel, sempre teve guerra. Mas Jesus, irmãos, está falando de algo diferente aqui. Guerras e rumores de guerras. Diga assim, guerras e rumores de guerras. Olha, Lucas 21 diz, quando ouvirdes de guerras e tumultos, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Primeiro deve acontecer essas guerras e rumores de guerras. Isso é importante, grave isso. Por quê? O mundo sempre teve grandes guerras. Essas são as maiores guerras que o mundo, aqui catalogado nas 3, 6, 9, as 10 maiores guerras do mundo, que o mundo já passou. Okay? Em número de mortos. Nós temos aqui as guerras mais antigas, que nem entram aqui em quantidade de mortos. No século XX se destaca essa guerra civil, um número de mortos entre 10 milhões, e assim vai. As 4 maiores guerras, por exemplo, a rebelião de Taiping, na China, e as conquistas mongóis, que aconteceu na Ásia, elas ceifaram cerca de 60 milhões de pessoas. Só que nós temos uma observação. Essa terceira guerra aqui durou 265 anos. Esta outra aqui, 49 anos. Elas são diferentes da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Totalmente diferentes. Por quê? A Primeira Guerra Mundial aconteceu em 4 anos e ceifou 65 milhões de pessoas, em 4 anos. Essa guerra ceifou 60 milhões em 260 anos. Ela não pode ser catalogada como uma guerra forte. Jesus estava falando, nós cremos que quando Jesus disse guerras e rumores de guerra, ele estava falando sobre guerras específicas, que essas guerras descortinariam algo no tempo do fim, algo no cumprimento das profecias exclusivas. Nenhuma dessas guerras aqui aconteceu num período de uma só geração e aconteceram necessariamente causando um cumprimento de uma profecia. E eu vou falar sobre isso. Por quê? A Primeira Guerra Mundial, ela preparou o cumprimento de uma grande profecia de Ezequiel 37 e de outras profecias. A Primeira Guerra Mundial preparou a terra de Israel. A Primeira Guerra Mundial, Israel, os irmãos sabem, depois da destruição do templo, e nós vamos falar isso aqui na frente, Jesus disse que a terra, que Israel, não, todos morreriam à espada, não sobraria ninguém, a terra seria pisada pelos gentios. Israel, durante 2000 anos, desde o ano 70, ela foi invadida por árabes, por povos de todas as nações, que entraram lá até 1918, final da Segunda Guerra Mundial, quando a Inglaterra tomou posse da Palestina. Naquele momento, o nome que se dava àquela região era de Palestina. Tomada de beduínos, uma terra cheia de malária, não tinha cidades. Então, este local, os britânicos tomaram posse ali. Na Segunda Guerra Mundial,
aconteceu o quê? Aconteceu uma coisa grandiosa. A Segunda Guerra Mundial, Deus preparou o povo para a terra. Então a Primeira Guerra Mundial preparou uma terra para um povo. A Segunda Guerra Mundial preparou um povo para uma terra. E nós sabemos que povo e que terra é essa? É Israel. Para o cumprimento das profecias, a nação precisava reflorescer. Amém? Então a Primeira e a Segunda Guerra Mundial são necessárias. Jesus disse, é necessário que essas coisas aconteçam. Sem a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, não haveria a nação de Israel, não haveria o cumprimento da profecia da figueira sendo florescido. Amém? Alguém tem alguma dúvida sobre esse segundo sinal? Guerras. E os rumores de guerra, Márcio? Os rumores de guerra é o período da Guerra Fria, em que o mundo ficou tão angustiado pelo rumor de guerra. Nós vamos mostrar dados aqui. Rússia, os irmãos sabem, acabou a Segunda Guerra Mundial em 1945. Foi a antiga Liga das Nações, deu lugar à ONU. E o mundo foi polarizado em duas pontas, em duas superpotências, Estados Unidos e Rússia. E instalou-se o quê? O período da Guerra Fria, que acabou em 1991. Embora alguns aqui no Brasil, até políticos, achem que não acabou a Guerra Mundial, a Guerra Fria, mas esse é detalhe. Mas a Guerra Fria acabou. E o mundo ficou tão angustiado durante o período da Guerra Fria, porque Estados Unidos e Rússia, eles tinham tantas ogivas nucleares que daria para destruir o mundo 16 vezes. O mundo ficou muito apreensivo nessa época, final da década de 90 principalmente, amém? Eu era novo ainda nessa época. Eu era criança, mas eu me lembro de algumas coisas da queda do Muro de Berlim. Tem uns irmãos aqui que se lembram isso com mais facilidade. Alguém que gostaria de comentar, estava muito vívido nessa época. Amém? Mas irmãos, essas coisas ainda não é o fim. A Primeira e a Segunda Guerra Mundial, os crentes que viveram durante essa época falaram, nossa, meu Deus, o Hitler é um anticristo. Não, é necessário que aconteça, ainda não é o fim. Vai vir coisas ainda. Amém?